Brasil não gasta demais só porque o governo quer, mas também porque a Constituição obriga. Mesmo assim, ninguém fará corte de gastos e quando a conta chegar, vão preferir cortar de você. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Jogue nas 4 linhas e ganhe 4 grades, escrito por estatista sonegador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O governo federal anunciou o congelamento de mais de 1,4 bilhão do orçamento previsto para 2025. A medida, apresentada como necessária para manter o equilíbrio das contas diante da escalada de despesas obrigatórias, é apenas mais um capítulo da longa novela fiscal brasileira. Com essa decisão, o valor total já bloqueado atinge 12,1 bilhões, resultado da soma com 10,7 bilhões paralisados anteriormente. Os cortes recaem sobre os gastos discricionários, justamente aqueles que permitem ao Estado alguma margem de manobra, como custeio administrativo e investimentos em infraestrutura. Ou seja, cortam o que funciona para manter o que não funciona. Dessa vez, o que se fez não foi um contingenciamento, já que a arrecadação não apresentou frustração relevante, mas sim um bloqueio derivado do crescimento acelerado das despesas obrigatórias. O déficit projetado para 2025 é de 30,2 bilhões de reais. Número ainda dentro da meta fiscal, que atinge até 31 bilhões negativos, já que para o governo do amor o prejuízo também vira meta orçamentária, mostrando deterioração em relação à estimativa anterior de 26,3 bilhões. Mas o Big Picture revela algo mais inquietante, a armadilha das despesas obrigatórias, que cresce ano após ano e aprisiona o orçamento. O novo arcabouço fiscal, vendido como ferramenta para impor racionalidade às contas, na prática, engessa ainda mais a administração, funcionando como um campo minado que ameaça explodir nos próximos anos. A postura do governo Lula, que continua a empilhar gastos sem previsão de cortes, piora a situação, mas não é a fonte de todos os males. A origem do problema não está apenas em decisões fiscais de um governo, mas no mecanismo estrutural das despesas obrigatórias, que tem potencial de arrastar o país a uma crise de médio prazo. A Constituição de 1988 foi moldada sob a influência de uma geração marcada por traumas profundos. Aqueles que viveram sob a repressão do regime militar buscaram cristalizar em lei garantias absolutas de direitos, numa tentativa de exorcizar os fantasmas da censura e dos porões do DOI-CODE. O resultado foi um texto amplo, carregado de intenções sociais, mas também impregnado por uma lógica que, no campo fiscal, acabou por engessar qualquer possibilidade de eficiência. A arquitetura das despesas obrigatórias nasceu desse espírito, servindo para consolidar a recém-instaurada democracia, estabelecendo a saúde, a educação, previdência, seguro-desemprego e outros benefícios sociais como recursos vinculados, protegidos contra o risco de cortes. À primeira vista, parecia a melhor forma de blindar as chamadas conquistas sociais, mas o tempo mostrou que essa camisa de força gerou graves lesões ao paciente. O que sobra para a administração é um resíduo mínimo, menos de 10% do orçamento federal é composto por despesas discricionárias, que incluem manutenção de serviços, investimentos em obras e programas do governo. São justamente essas verbas que sofrem cortes sempre que as despesas obrigatórias crescem em ritmo superior ao da arrecadação. Para entender o peso desse mecanismo, vamos imaginar um exemplo hipotético em escala municipal. Imagine uma cidade em que as escolas já contam com uma boa infraestrutura e não necessitam de investimentos significativos. A saúde, por outro lado, está em situação precária, com hospitais sem equipamento e falta de médicos. Mesmo que haja sobra no caixa da educação, a lei não permite remanejar esses recursos. O prefeito acaba sendo obrigado a trocar computadores em perfeito estado ou conceder aumentos automáticos a servidores do setor, pois todo o dinheiro destinado à educação deve ser gasto com educação e nada mais. Enquanto isso, a população continua sem atendimento digno em hospitais, porque os recursos estão trancados em cada setor. Mas mais grave é o efeito acumulado que esse dispositivo constitucional causa. À medida que salários são reajustados e a folha cresce de forma automática, o gasto obrigatório aumenta ano após ano, independentemente da necessidade objetiva. Como a arrecadação oscila conforme a economia, o espaço livre do orçamento encolhe a cada ciclo. Em pouco tempo, quase todo o orçamento está comprometido e o gestor só tem 3 opções: cortar serviços básicos, aumentar impostos ou endividar o município. Esse é o retrato em escala reduzida do que ocorre na administração fiscal do Brasil. O país vive sob a sombra de uma bomba fiscal acionada pelas despesas obrigatórias que consomem o espaço de escolhas políticas. E assim como em uma bomba, o cronômetro já está correndo. Como se isso não fosse o bastante, o problema é agravado com a crise demográfica que estamos enfrentando. A população envelhece, a taxa de natalidade cai e o resultado é que gasta-se cada vez mais com educação, mesmo com menos alunos, enquanto a saúde, que deveria receber mais atenção diante do aumento de idosos, fica sobrecarregada. A distinção entre esses problemas e qualquer outro é a sua natureza estrutural. O dilema não se resolve apenas com gestão eficiente ou boas intenções,
Mesmo que um governo austero e irresponsável chegasse ao poder, o máximo que conseguiria seria adiar o inevitável. A raiz do problema está no texto constitucional. Sem reformas profundas que alterem o regime de vinculações, qualquer tentativa de equilíbrio será mera maquiagem contábil. Mas é como dizem, o Brasil não é para amadores. Nós nos encontramos naquilo que possivelmente é a pior alternativa possível. O governo não é apenas incapaz de evitar a crise, ele colabora ativamente com ela. A criação do novo arcabouço fiscal em 2024 adicionou mais uma camada de concreto sobre qualquer resquício de flexibilidade orçamentária no Brasil. Substituindo o teto de gastos, a nova regra foi vendida como uma solução equilibrada que conciliaria disciplina com espaço para investimentos. No papel, o ministro Tachad estabeleceu metas ambiciosas: déficit zero em 2025 e superávites crescentes até 2028, com tolerância limitada a variações de até 0,25 ponto percentual do PIB. O mecanismo prevê que as despesas só possam crescer até 70% do aumento real da arrecadação, com um teto variável entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Caso as metas não sejam cumpridas, gatilhos automáticos reduzem ainda mais o espaço para gasto, limitando concursos, reajustes e novas despesas. Na prática, porém, esse modelo diminui ainda mais o espaço dos gastos discricionários, se tornando literalmente um calabouço fiscal. O aumento das despesas obrigatórias ocorre de forma automática, enquanto a arrecadação depende do desempenho da economia, que anda em marcha lenta. Isso significa que em breve as metas se tornarão inalcançáveis. A própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, admitiu que em 2027 nenhum governo conseguirá administrar o país sob as regras atuais, independentemente da ideologia no poder. O problema se tornará mais agudo quando o custo total dos precatórios voltar a ser contabilizado integralmente. Em 2021, a PEC dos precatórios parcelou esses pagamentos, empurrando parte da despesa para o futuro. Mas a conta está chegando, e a partir de 2027, os precatórios voltarão com força total, comprimindo ainda mais o orçamento. Entre 2027 e 2028, o Brasil corre risco de enfrentar um colapso fiscal semelhante ao da Grécia no início da década passada. A dívida pública explodiria, investidores exigiriam juros mais altos e a confiança internacional que ainda resta desmoronaria. O real se desvalorizaria rapidamente, os importados encareceriam e a inflação corroeria o poder de compra do brasileiro. Obras seriam paralisadas, serviços públicos deteriorados e, em casos extremos, atrasos em pagamentos de salários e aposentadorias poderiam ocorrer. O ambiente de frustração, desemprego e perda de renda abriria espaço para instabilidades, protestos e reações semelhantes às vistas durante a crise do governo Dilma. Reformas estruturais teriam que ser implementadas às pressas, em meio à crise, num ambiente de desconfiança generalizada. O retrato que emerge da crise é o de um Estado incapaz de cumprir sua função básica. Mesmo com o poder de tributar e roubar riqueza da sociedade, o governo não consegue prover segurança, serviços e organização social. Ele se mostra incapaz de equilibrar suas próprias contas graças a um modelo institucional que insiste em expandir gastos de maneira irracional. Do ponto de vista político, pouco pode ser feito em curto prazo graças à resistência do governo e Congresso aos cortes de despesas, especialmente em anos eleitorais. O cidadão comum não pode esperar que o Estado proteja seu patrimônio. Precisa buscar alternativas por conta própria. Diversificar investimentos em moedas fortes é uma saída clássica, mas já se mostrou vulnerável em países como a Argentina, onde o governo simplesmente confiscou poupanças em dólar. Ouro, imóveis e commodities são alternativas sólidas, literalmente, mas enfrentam limitações de liquidez e riscos de segurança, ainda mais em um país violento como o Brasil. Há, no entanto, um ativo que reúne as características desejadas de liquidez e segurança: o Bitcoin, que alia a liquidez das moedas digitais à resistência ao confisco dos ativos físicos. O Bitcoin ainda permite transferências internacionais rápidas e independentes do sistema bancário, oferecendo um grau de proteção contra crises locais, já que seu preço é global e cotado em dólar. Com a popularização do sistema de pagamentos digitais, como o Pix, a familiaridade do brasileiro com transações instantâneas torna a adoção de criptomoedas ainda mais natural. O Bitcoin surge, portanto, como uma alternativa mais viável para quem deseja proteger seu patrimônio de uma crise que não é mais possibilidade, mas sim uma certeza. Se há um aspecto positivo na hecatombe que se avizinha, é que mais pessoas descobrirão a utilidade do Bitcoin e as ideias libertárias. A crise, criada pelo próprio Estado, vai acelerar o processo de hiperbitcoinização do Brasil, que em última instância minaria as bases do poder centralizado. Ironicamente, a ruína do planejamento central virá de sua própria incompetência. Nunca antes, na história desse país, a burrice estatal foi tão revolucionária. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!